Na época anterior às grandes navegações marítimas, pajés lançavam maldições sobre os indígenas que os contrariavam e, na Austrália, entre os aborígenes, bastava apenas mostrar um osso para a pessoa. A vítima passava o resto dos dias sem comer nem beber e apenas deitada com fraqueza até morrer. E não havia quem a tirasse dessa depressão, a não ser que o próprio conjurador desfizesse. O conceito de Voodoo Death, ou morte por voodoo, foi introduzido pelo fisiologista americano Walter Cannon em 1942 para descrever mortes que ocorriam sem explicação física clara. Mas como a mente consegue matar o corpo? A morte psicofisiológica reflete uma resposta fisiológica extrema ao estresse psicológico intenso, sem envolver necessariamente fatores culturais ou místicos. Na morte psicofisiológica, a ligação entre mente e corpo se torna tão forte que uma emoção avassaladora, como o medo extremo, a sensação de desespero absoluto ou uma crença inabalável de que a morte é inevitável, desencadeia uma reação no organismo capaz de provocar colapsos fatais, especialmente no sistema cardiovascular. Para começar a compreender, devemos entender o condicionamento de Pavlov. O fisiologista russo do século XIX, Ivan Pavlov, descobriu em experimentos que fazia com cachorros que podíamos induzir um comportamento natural por meio de artifícios. Explico melhor. Sempre que iria alimentar os cães, ele os chamava com um sino antes. Com o passar do tempo, ele começou a perceber que os cães já salivavam antes mesmo de ver a comida, apenas de ouvir o barulho. Esse tipo de comportamento mostra como associamos duas coisas sem relação entre si, tocar o sino e alimentação, e não percebemos a influência de um comportamento no outro. Isso foi chamado de condicionamento de Pavlov. Existe também um efeito contrário ao placebo, o chamado nocebo. Quando acreditamos que algo vai nos fazer mal, nós nos sentimos mal, como alguém com crise de pânico pode muito bem atestar. Do mesmo jeito que dar um remédio falso e falar que faz bem, pode curar uma pessoa. Falar algo ruim pode realmente fazer com que a pessoa repare naquilo e realmente sinta mais efeitos. Médicos, inclusive, têm que ter cuidado ao falar sobre dor e queimação, pois a pessoa pode sentir mais esses efeitos. Por exemplo, falar que uma injeção é um pouco dolorida faz com que a pessoa sinta bem mais dor. Também temos a síndrome do coração partido, também conhecida como cardiomiopatia de Takotsubo ou cardiomiopatia induzida por estresse. É uma condição cardíaca temporária que se assemelha a um ataque cardíaco em seus sintomas. Ela é desencadeada por um evento extremamente estressante, seja físico ou emocional, como a perda de um ente querido, uma separação, uma discussão intensa, uma surpresa desagradável, um acidente grave ou até mesmo uma alegria extrema. Daí o nome Síndrome do Coração Partido. O efeito psicossomático ocorre quando emoções, pensamentos e fatores psicológicos influenciam diretamente o corpo, causando sintomas físicos reais. Esse efeito mostra como a mente pode impactar a saúde física, seja desencadeando ou agravando condições físicas. Por exemplo, uma pessoa que experimenta ansiedade crônica pode desenvolver dores de cabeça, problemas digestivos ou até doenças de pele, mesmo que não haja uma causa física aparente para esses sintomas. A reação de luta ou fuga nos permite correr ou encarar um perigo real. Então, por que não o mesmo com perigo imaginado? A reação de luta ou fuga é desencadeada pelo sistema nervoso como uma resposta a qualquer situação percebida como ameaçadora. Isso acontece porque o nosso cérebro, especialmente a amígdala, não distingue claramente entre uma ameaça concreta e uma que apenas parece perigosa. Essa imprecisão evolutiva tem uma razão. Na natureza, errar por precaução pode significar sobrevivência.
Assim, o cérebro prefere reagir prontamente para nos proteger de um risco potencial, mesmo que seja apenas uma percepção, como o medo de falar em público ou a ansiedade sobre o futuro. Mas para que uma maldição funcione, é necessário acreditar nela, assim como era necessário que a vítima tivesse visto outras pessoas passarem pelo mesmo. Então, siga este canal para continuar imune a maldições e obter mais conhecimento. E, por favor, críticas e sugestões de temas nos comentários ou no meu e-mail.